Olá, muito boa tarde a você. Olha, quando a gente acha que já viu de tudo, surge mais um esquema. 9 pessoas foram presas acusadas de vender atestados de óbito. É a máfia das funerárias. Os criminosos passavam por funcionários do IML e cobravam parentes de pessoas mortas até R$ 8.000 pelo documento, que é emitido de graça pelos cartórios. E ainda ofereciam serviços de funerárias ligadas à quadrilha. Entre os suspeitos estão ainda médicos e vigilantes de hospitais públicos. A Erika Blaine tem mais informações. A organização criminosa abordava pessoas em luto e cobrava valores altos por serviços que são geralmente de graça. Estou aqui com o delegado Marcelo Zago, que vai explicar como essa organização criminosa funcionava. Marcelo, eles chegavam até mesmo antes do IML? Perfeito. Na verdade, eles interceptavam alguns sinais de telecomunicações da polícia e, com base nos dados fornecidos ali dessas comunicações, se passavam por servidores públicos para que conseguirem maiores dados, etc., e, posteriormente, oferecer um serviço a preço superfaturado. Hoje vocês apreenderam vários objetos, vários documentos, né? Estamos aqui com esses malotes e também algumas pessoas foram presas. Sim, nesta operação denominada Caronte, nós cumprimos 9 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Entre esses alvos, vigilantes de hospital, médico. Perfeito. Dentre esses alvos, a boa parte são agentes funerários, alguns servidores públicos e um médico. Esse médico atuava de que forma? Ele atuava efetivamente fornecendo os atestados de óbito para essas funerárias. Então, se oferecia um serviço que, na verdade, é gratuito ao cidadão. Delegado, muito obrigado pelas suas informações e mais detalhes a gente se encontra na segunda edição do Band Cidade, que começa às 10h para as 7 da noite. Até lá. E sobre o envolvimento de vigilantes da rede pública da capital, a Secretaria de Saúde ainda não se manifestou. Já sobre o médico do Hospital de Valparaíso, Agmenon Martins Borges, a Secretaria Municipal respondeu que desconhece qualquer irregularidade e acrescentou que o profissional exerce o cargo de diretor técnico desde o início do ano. Mas realmente, Cláudio Humberto, é cada uma que a gente vê, hein? É, exatamente. Isso surpreende porque está vindo a público agora, mas assim, onde houver disputa de casas funerárias pela clientela, tem esse tipo de atitude inescrupulosa dos conhecidos papa-defuntos. Onde há concorrência entre casas funerárias, há esse triste espetáculo que as pessoas se aproveitam da fragilidade daqueles que perderam um ente querido para fazer as abordagens mais inescrupulosas que se pode imaginar. Faz muito bem a Polícia Civil de agir contra essa quadrilha. E a Justiça Federal rejeitou as acusações contra 8 ex-deputados do DF acusados no escândalo que ficou conhecido como a Farra das Passagens, revelado em 2009. Na prática, a rejeição da denúncia do Ministério Público Federal leva ao arquivamento do caso. Agnello Queiroz, Tadeu Filipelli, Geraldo Magela, Jorge Pinheiro, Edmar Cordeiro, Maria José Maninha, Ricardo Quirino e Bispo Robson Rodovalho estavam entre os mais de 70 parlamentares suspeitos de usarem verba da cota de viagens para a emissão de bilhetes a parentes e amigos. A Selic registra nova queda e passa a 7,5% ao ano. É um novo corte consecutivo, levando a taxa básica de juros da economia ao menor patamar desde abril de 2003. E chega agora muito perto da mínima histórica, que foi de 7,25. A queda de 0,75 já era esperada pelo mercado financeiro. A estimativa é que siga caindo e feche o ano em 7% ao ano. A denúncia contra Temer agora é coisa do passado. O clima é de bola para frente do Palácio do Planalto. Enquanto a Câmara decidia o futuro das acusações, o presidente passava por um procedimento de desobstrução urológica no Hospital do Exército. Temer teve alta ontem mesmo e agora se concentra em honrar a dívida com aliados. Hoje é dia de se concentrar também no Rio de Janeiro, estado de um dos seus principais aliados, Rodrigo Maia. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, trazendo informações. Boa tarde, Renata.
Apesar do problema de saúde, o presidente segue com a agenda hoje, né? Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Ontem foi um verdadeiro susto, né? A imprensa, todo mundo ficou realmente bastante assustado, sem saber o que estava acontecendo. Então, o presidente Michel Temer foi às pressas para o hospital. Nós temos, inclusive, imagens da movimentação aí no Hospital do Exército. Então, ele chegou a ficar 7 horas internado para passar por esse procedimento aí que você se referiu. Os médicos chegaram, inclusive, a cogitar a possibilidade dele ser levado para São Paulo para fazer um tratamento mais efetivo, enfim, mas essa situação foi resolvida aqui mesmo. Então, ontem mesmo ele já foi para casa, já recebeu alta. Hoje pela manhã, o presidente Michel Temer ficou um pouco mais resguardado, ficou um pouco mais lá no Palácio do Jaboru, mais quietinho. Ele teria um compromisso oficial hoje de manhã, mas aí cancelou esse compromisso oficial. Amanhã também ele iria viajar para o Acre, mas, no entanto, ele também cancelou essa viagem para o Acre. Agora, hoje à tarde, ele vai participar de uma cerimônia muito importante, fez questão de participar dessa cerimônia, vai ser uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, onde serão liberados recursos para o estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro passa por vários problemas de segurança pública, várias outras dificuldades também. E, além do que, o Rio de Janeiro é a cidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lá que ele tem a base eleitoral dele. Então, realmente, a gente lembra aqui que os dois andaram se estranhando aí por alguns motivos, em certos momentos, certas ocasiões, situações. Então, vai ser muito importante também o presidente Michel Temer participar dessa cerimônia, até porque também ele vai precisar muito aí da força, do apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque virada essa página, finalmente virada essa página aí para o governo, respira agora aliviado, e agora o foco realmente vai ser aprovar essas medidas, várias reformas. Tem a reforma tributária, que é uma reforma relativamente mais simples, mais fácil de ser aprovada, mas tem também a reforma previdenciária, que essa é o foco, é a principal meta do governo, aprovar ainda este ano essa reforma previdenciária. O governo está otimista com relação a essa aprovação, mas a gente lembra aqui que a reforma previdenciária é uma reforma impopular. Várias pessoas, enfim, sejam nas redes sociais, sindicatos, tem essa repercussão um pouco negativa, e aí os parlamentares não se sentem confortáveis para aprovar essa reforma. Então, a tendência é que essa reforma seja um tanto quanto desidratada, seja modificada. Você mantém ali alguns pontos importantes, como a idade mínima, como a própria contribuição também, o tempo de contribuição, mas deve ser uma reforma que deve ser, sim, alterada, até porque ano que vem é ano de eleição, então os deputados e senadores estão preocupados aí em manter os respectivos cargos, então realmente tem essa preocupação, mas o governo, de fato, está otimista. E por falar em governo, falar em Congresso Nacional, ontem, como a gente disse aqui, foi virada aí essa etapa, teve essa votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que foi arquivada, e o repórter Alex Guzmão acompanhou essa votação, fez uma reportagem e nós vamos ver agora. Antes das 10 da noite, a votação chegou ao fim. Foram 251 votos a favor do relatório, que recomendava o arquivamento das denúncias. 233 votos contra o relatório, 2 abstenções e 25 ausências. Não atingido o quórum de 2/3 contrários, a matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara de Deputados será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. Mesmo derrotada, a oposição provocou. O governo não vai comemorar a vitória? Vitória envergonhada? Senhor presidente. A votação até que foi rápida, mas o dia foi longo. Na primeira sessão, aberta pela manhã, prevaleceu a estratégia da oposição. A ausência em plenário impediu o quórum de 342 deputados para começar a votação. No Salão Verde, os opositores fizeram pequenos atos a favor da denúncia. Nós seguramos 191 votos, necessário para não ter os 342 votos, milimetricamente contado. Apesar de toda chantagem, todo tipo de pressão, nós tivemos uma vitória importante. A base aliada bombardeou a oposição. Quer depor o presidente, quer afastar o presidente, vem aqui e vote. Tenha coragem de assumir suas posições. Me chega a informação que tem gente de bombacha aqui, escondida em banheiro. No início da tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão e já abriu outra. Desta vez, o quórum foi alcançado e os líderes passaram a orientar os votos de suas bancadas.
Diferentemente da primeira denúncia, a sessão decisiva ocorreu sem grandes discussões ou conflitos entre os deputados. Em agosto, o governo havia conseguido derrubar a primeira denúncia contra o presidente, com 263 votos. Superada a votação da denúncia, o governo agora vai medir os efeitos do resultado do placar. Ter obtido 251 votos não foi a situação ideal esperada pelo Palácio do Planalto. Cálculos mais otimistas falavam em 270 votos. Foram 19 a menos. A oposição considera inviável o governo emplacar reformas como a previdenciária e tributária. Não se vota mais nada. O PEC da Previdência ela está enterrada. Qualquer pauta que signifique retirar mais direitos não passa mais. A base aliada diz exatamente o contrário. Agora, nesse diálogo entre o presidente Rodrigo, presidente Temer, algumas lideranças aqui do Congresso e o Parlamento como um todo, nós vamos definir uma pauta que possa ser votada ainda esse ano. O presidente da Câmara disse que a prioridade agora é pensar em soluções para o país que, segundo ele, passam pela reforma da Previdência. Nós vamos precisar reduzir o tamanho da reforma da Previdência, vamos focar nos privilégios. Nós temos que focar na idade mínima e na reforma do serviço público. Agora o desafio ele pode ser até maior, o desafio das reformas. Qualquer reforma, por mínima que seja, é importante e é fundamental. Eu entrevistei esses dias na Rádio Bandeirantes de São Paulo o deputado Paulderney Avelino, que é líder do Democratas na Câmara. Ele fez um alerta que eu até então eu não tinha ouvido. Ele disse que se nada for feito em matéria de reforma da Previdência, daqui a 2 anos, 2019, o Brasil entra no que ele chama de default. O Brasil simplesmente vai quebrar, oficialmente vai quebrar, como aconteceu na Grécia, por exemplo, há alguns anos atrás, provocando tantos transtornos, não apenas na Grécia, mas no sistema financeiro europeu e mundial, de uma maneira geral. Portanto, a reforma é necessária. Os especialistas dizem também que se nada for feito, daqui a poucos anos, e não são muitos, daqui a 5, 7 anos, não haverá mais dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, e ninguém quer uma situação como essa, né? E por essa razão, a reforma tem uma grande chance, sim, alguma reforma tem uma grande chance de ser aprovada, até porque é preciso lembrar que cada votação tem uma sua própria história, tem a sua própria lógica. A votação de ontem não tem é uma votação que dizia respeito ao assunto que foi definido ontem. Na reforma da Previdência, por exemplo, um partido como o PSDB, que ontem rachou, ali eles têm 40 e poucos deputados, metade votou contra o Temer e metade votou a favor. A metade que votou contra o Temer, com toda certeza, vai votar integralmente favorável à reforma da Previdência. Portanto, cada votação é uma votação diferente e é uma chance mesmo grande, efetiva, até porque o número de votos que o governo precisa juntar corresponde a 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Se o governo conseguiu que 251 parlamentares, deputados federais, dessem a cara para apoiar o Temer na votação de ontem transmitida pela televisão, ninguém deve duvidar da capacidade do governo de mobilizar, enfim, com os argumentos que a gente conhece como nessas horas, de colocar gente para aprovar a reforma da Previdência. E a seguir, a Polícia Federal faz operação no Ministério do Turismo e investigação contra a lavagem de dinheiro. Os desvios chegam a 5,5 milhões de reais. O Band Cidade volta já.